Olá pessoal, voltamos para o nosso segundo caderno de questões, nossa segunda aula dessa semana da informática para concursos, ok? Bom, espero que estejam gostando do conteúdo. Já tem um link na descrição aqui do vídeo, justamente para vocês baixarem o material para quem não recebeu por e-mail, ok? Então vamos lá para a questão número 1. Deixa eu aparecer aqui para vocês, fica mais próximo, essa aula fica mais próxima. Então é o seguinte, questão 1 tem como descrição: qual dos termos a seguir é um sinônimo para diretório? Então, o princípio fundamental da questão é justamente a palavrinha diretório. Então a gente precisa entender o seguinte: primeiro, é um termo, que diretório é um termo utilizado, era muito utilizado na época lá do antigo MS-DOS, que era o Microsoft Disk Operation System, que era o sistema de operação de disco da Microsoft, bastante antigo, por sinal. Então é o seguinte, hoje em dia essa nomenclatura diretório, não é mais utilizada. Isso aqui era utilizado antigamente. Hoje em dia o sistema operacional Windows, utiliza a nomenclatura de pasta, ok? A resposta correta é pasta. Lembrando, no sistema operacional Windows eu tenho basicamente 3 tipos de objetos. Eu vou ter arquivos, eu vou ter pastas e eu também vou ter os atalhos, Tudo isso fica dentro, é operacionalizado tudo pelo sistema operacional Windows. Tá ok? Então, arquivos, pastas e atalhos. Tranquilo? Vamos lá para a questão 2, para a gente ver o que é que vem por aí, Lembrando que essa aula é específica do sistema operacional Windows, No decorrer dessa semana, a gente vai lançar outros assuntos. Questão 2. A ferramenta agendador de tarefas, apesar de não estar disponível por padrão, essa questão de não estar disponível, caracteriza o seguinte: eu vou precisar instalá-la posteriormente, E essa ferramenta, o agendador de tarefas, como ele fala aqui, ele é uma ferramenta nativa do sistema operacional Windows, ou seja, ela já vem instalada no Windows para que eu possa tranquilamente fazer o agendamento de alguma tarefa. Por exemplo, eu posso fazer um agendamento de um backup do meu sistema, eu posso fazer o agendamento de uma cópia de arquivos de uma determinada pasta para outra determinada pasta na minha rede, na rede de computadores, enfim. Então eu posso agendar algumas tarefas para que possam ser executadas pelo próprio sistema operacional em determinado horário, determinada data que eu defino. Tá ok? Então, só lembrando, essa questão 2, ela já vem no próprio Windows, então é uma questão errada. Tá ok? Deixa eu até colocar logo tudo aqui, Questão errada. Tranquilo? Vamos para a questão 3, ok? Se necessário, é possível desativar ou ativar o firewall do Windows, Então, aqui nessa primeira frase, essa questão do firewall está totalmente correta. Eu tanto posso desativar quanto eu posso ativar. Beleza? Vamos para a segunda parte. Esse recurso deve ser desativado toda vez que for realizado um compartilhamento de arquivos maior que 256 KB. Aí é o seguinte, essa particularidade de compartilhamento de arquivos que seja maior do que 256 KB não tem nada a ver com relação ao firewall, O firewall não vai interferir no compartilhamento de arquivos, no tamanho do compartilhamento dos arquivos. Então, ele não precisa ser desativado. Não tem nenhuma ligação entre o firewall e o compartilhamento de arquivos, independentemente do tamanho. Tá ok? Então, essa é uma outra questão também que está errada.
Tá ok? Questão incorreta. Tá bom? Vamos lá para a questão 4. Dentro do próprio sistema operacional Windows, vem embutido 2 softwares editores ou processadores de texto, intitulados, preste atenção, quando a gente instala o Microsoft Windows, né, muita gente ainda acha que o Microsoft Word vem dentro do próprio Windows, coisa que não acontece, né? O Microsoft Word ele é instalado em um pacote adicional, um pacote de software chamado Microsoft Office. Então eu vou instalar o Microsoft Word dentro do Windows, certo? Então, qual é o aplicativo que já vem no próprio Windows, aonde eu posso justamente editar texto? Preste atenção. Os 2 aplicativos que já vêm no próprio Windows são o bloco de notas e o WordPad. Então, todos 2 são aplicativos de edição de texto, editores de texto, que já vem instalado no próprio Windows. Vale salientar o seguinte, o bloco de notas ele é um aplicativo apenas com uma formatação simples. Então, por exemplo, se eu coloco negrito em alguma parte do meu texto, todo o texto vai ficar com negrito. Se eu coloco itálico, todo o texto vai ficar itálico. Então, não posso ter formatações diferentes para os parágrafos utilizando o bloco de notas. Quando eu estou utilizando o WordPad, a história já é outra, né? O WordPad ele já tem mais recursos, eu já consigo inclusive inserir imagens dentro de um documento, né, criado no WordPad. Obviamente ele vai ter uma quantidade menor de recursos do que o Microsoft Word, tá ok? Vamos dar uma comentadazinha nas outras alternativas, né? Eu tenho Outlook, né? O Microsoft Outlook ele é um software específico, deixa eu só puxar aqui, para cliente de e-mail. Ou seja, eu configuro ele no meu computador para enviar e receber e-mails. Tá ok? O WordPad, como a gente viu na letra B, está correto. O OneDrive, né? O OneDrive é um sistema de armazenamento na nuvem, né? Então, é um armazenamento na nuvem. Ok? Então eu vou armazenar meus arquivos online. Lembrando que eu também tenho o Google Drive, que serve também como armazenamento na nuvem. Eu tenho também o Dropbox, que também é um armazenamento. Eu tenho um site, que é o Mega. Tenho o WeTransfer, que eu posso armazenar os arquivos de forma temporária. Ok? Então tudo isso a gente pode verificar aí como armazenamento. E, para finalizar, também temos o iCloud, né, que é a plataforma da Apple para armazenamento de arquivos. Tá ok? Então, vamos embora para a questão 5. O funcionário da empresa Y notou que o seu computador está lento para a execução de suas tarefas cotidianas. Qual procedimento ele deve adotar para verificar o que está sendo consumido, o que está consumindo recursos dentro do computador? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Pronto, melhorou. Então é o seguinte, o próprio sistema operacional Windows disponibiliza um recurso para eu verificar, né, qual aplicativo está utilizando mais recursos do meu computador. Então, esse aplicativo, né, que o próprio Windows já disponibiliza, é justamente o gerenciador de tarefas, né? E o gerenciador de tarefas eu consigo
acessá-lo utilizando a tecla de atalho. Deixa eu só colocar aqui de outra corzinha aqui embaixo azul, né? A tecla de atalho Ctrl Shift ESC. É justamente a tecla de atalho para eu ter acesso ao meu aplicativo, justamente do gerenciador de tarefas, para poder eu identificar qual é o processo, qual é o aplicativo que está consumindo mais processamento e mais memória do meu computador. Tá ok? Bom, continuando aqui, né? Letra B. O Windows Defender, né, ele não tem funcionalidade de verificar a execução de tarefas. Né? A funcionalidade do Microsoft Windows Defender é justamente evitar a entrada de softwares maliciosos no meu computador. Ele fica fazendo ali uma varredura, né, para evitar a entrada de softwares mal intencionados ou também chamados de malwares. É isso? Reiniciar o computador não é um procedimento, né, tão funcional. Por quê? Se o aplicativo em que está deixando o meu computador lento, ele é um aplicativo recorrente, ou seja, todo dia que eu ligo o computador eu vou utilizá-lo, vai acontecer o seguinte: eu não vou conseguir resolver reiniciando, porque quando eu reiniciar, que eu reativar o meu Windows novamente, o próprio aplicativo volta a estar consumindo recursos da minha máquina. Então eu tenho que identificar qual é o aplicativo que está consumindo esses recursos da minha máquina. Tá ok? Letra D. Formatar o computador. É uma solução muito drástica, né? Você vai ter que fazer um backup dos seus arquivos. E outra coisa, pode até ocorrer o risco de você reinstalar o aplicativo e esse aplicativo continuar ainda consumindo os recursos da sua memória. Então, é importante que você identifique qual é o aplicativo, porque você pode ter, por exemplo, atualizações para esse aplicativo que vão corrigir algum tipo de erro, alguma falha que venha a haver nele. Tá ok? E reinstalar o Microsoft Windows é quase a mesma coisa que efetuar a formatação. Porém, não é uma solução prática para esse caso aí. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 6. É isso? Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição do Microsoft Word para gravar em outra edição no bloco de notas, então preste atenção. Vamos entender o que a questão quer. Primeira coisa, eu estou fazendo uma edição de um texto, não é isso? Utilizando um aplicativo. Então, vamos imaginar aqui que eu esteja fazendo a edição de um documento qualquer, utilizando o Microsoft Word, ok? E eu selecionei determinado trecho do texto. Até colocar aqui com outra cor. Selecionei essa parte aqui do texto, por exemplo. Para que eu estou em outro documento, né, em outro arquivo, coloco ele aqui de verde. Eu estou em outro arquivo. E esse outro arquivo está em edição no bloco de notas, certo? Então, para que eu possa pegar o arquivo que está, o trecho do texto selecionado no Word e trazê-lo para o bloco de notas, né? Na hora que eu vou copiar e colar, então eu tenho o que? A ação aqui no Word vai ser a ação de copiar, e aqui no bloco de notas eu vou ter a ação de colar. Então, quando eu copiar e colar no bloco de notas, nesse meio termo aqui, ó,
nesse intervalo de tempo, esse arquivo vai ficar onde? Né? Quando eu pressiono Ctrl C no Word, vou até colocar aqui embaixo a teclinha de atalho, né? A famosa Ctrl C, e aqui no bloco de notas, Ctrl V. Nesse intervalo, antes de, quando ela sai do Word para chegar no bloco de notas, ela fica temporariamente em algum lugar, ou seja, momentaneamente essa informação ela fica em algum lugar, né? E esse lugar onde ela fica é justamente na área de transferência. Que, diga-se de passagem, a área de transferência é uma parte da memória RAM que fica reservada justamente para poder ter essa funcionalidade de copiar e colar entre os aplicativos que estão abertos. Então, quando eu copio, ele vai para a memória RAM, quando eu colo, ele sai da memória RAM. Se eu mandar recortar, eu recorto, vai para a memória RAM e cola no destino. Tá ok? Então, espero que tenha ficado claro aí. É uma questão tranquila, simples, né? Mas muita gente ainda não conhece essa funcionalidade da área de transferência. Beleza? Vamos lá para a questão 7, né? Questão 7. A lixeira no sistema operacional Microsoft Windows oferece uma rede de segurança. Quando os usuários excluem arquivos, versões de arquivos, itens de lista, biblioteca, lista, pasta de um site, enfim. A maioria das coisas que a gente exclui, caso eu pressione só a tecla Delete ou mande excluir, né, com a opção com o botão direito, vão lá para a lixeira. A lixeira pode ser configurada para desabilitar essa opção, mas normalmente, né, de acordo com a configuração padrão do Windows, os arquivos excluídos vão para ela. Quando os usuários excluem esses itens de um site e os itens são colocados na lixeira. Com relação à lixeira, né, analise as sentenças a seguir. Então, justamente, a gente vai entender aí, essa questão é tipicamente uma questão tranquila, sempre cobrada, né, em várias provas de concursos, porque a lixeira é um tópico fundamental, né, dentro do sistema operacional Windows. Então, vamos para as alternativas, né? Primeiro, a lixeira é onde se encontram os arquivos apagados. Corretíssimo, né? Todo arquivo que eu apago, que eu excluo, eu envio para a lixeira. Lembrando que para apagar um arquivo, a tecla de atalho é a Delete, né? Deixa eu só finalizar aqui. Segundo, é possível restaurar qualquer arquivo que esteja na lixeira. Correto. Por quê? A gente precisa entender que a lixeira ela é uma pasta de sistema. Os arquivos que estão na lixeira, eles estão ocupando espaço no HD ainda, porque eles ainda existem. Eles estão com as mesmas características originais. A única coisa que eu não posso fazer com eles é abrir. Abrir eu não posso mais. Porém, existem duas opções que eu posso executar no arquivo quando ele está na lixeira. Eu posso restaurá-lo, ou seja, voltar ele ao local original, e eu posso excluir permanentemente. Ok? Então, voltando. Terceiro item. É possível aumentar o espaço livre do disco rígido, né? Leiam-se também aqui, ó, disco rígido é o HD do computador. Ao enviar arquivos para a lixeira, acabei de falar que quando o arquivo é enviado para a lixeira, ele continua ocupando espaço no HD. Então, essa questão 3 aqui está errada. Não é correta ela. Clicando com o botão direito do mouse no ícone da lixeira, é possível acessar uma opção que esvazia de uma só vez. Então,
Se eu abro a lixeira, se eu entro na pastinha lá da lixeira, eu consigo apagar individualmente os arquivos que estão lá. Agora, se eu quiser apagar todos de uma vez, eu posso muito bem clicar com o botão direito e automaticamente todos os arquivos da lixeira vão ser apagados. Tá ok? Vamos embora, vamos para a questão 8, que está já acabando nossa listinha aqui. Ah, deixa eu só marcar que a alternativa dá 7, esqueci. 1, 2 e 4. Alternativa 7. 1, 2 e 4, letra C. Ok? Vamos lá para a questão 8, né? No Windows, o uso frequente do HD com gravações e deleções. Deleções é justamente excluir arquivo, né? Deletar, né? Vai espalhando o conteúdo dos arquivos em várias partes do disco, gerando uma queda de performance. Para corrigir esse problema e reagrupar os blocos dos arquivos, utiliza-se a função. Veja só, pessoal. Para reorganizar os arquivos em disco, eu utilizo justamente o desfragmentador de disco, né? A função do desfragmentador de disco, como a própria descrição já disse, é reorganizar, né? Reagrupar os blocos dos arquivos, fazendo com que, inclusive, o sistema fique mais rápido, né? A definição do desfragmentador de disco é justamente essa. Eu organizo os dados no disco para que o meu disco fique mais rápido. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas, né? Letra A, restauração do sistema. A restauração do sistema permite que eu volte o meu sistema operacional ao estado anterior. Então a gente precisa entender o seguinte: cada vez que a gente faz a instalação de algum aplicativo, de algum novo software, de algum programa no computador, é gerado um ponto de restauração. E, passado vários dias, eu posso tentar voltar ao ponto de restauração onde eu parei, né? Onde eu fiz aquela instalação que o software deu algum tipo de problema. Então, quando é que é recomendada a utilização da restauração? Quando o meu computador começar a apresentar, o meu sistema começar a apresentar falhas, né? E eu perceba que essas falhas foram após a instalação de um determinado aplicativo, após a instalação de uma determinada atualização em algum aplicativo ou no próprio sistema operacional. Então, quando eu começar a perceber que o computador está apresentando alguma inconformidade, eu vou dar uma olhadinha lá na restauração, né, que ele vai me mostrar os pontos de restauração, e eu posso voltar o meu computador ao estado anterior no momento que ele estava funcionando corretamente. Tá ok? Status e configuração de backup. Isso aí é justamente para a gente configurar a cópia de segurança, né, para eu guardar os meus arquivos em um outro dispositivo de armazenamento ou até na nuvem, né, como eu já falei para vocês anteriormente, que tem a forma de armazenamento online. Monitor de desempenho, eu vou verificar qual tipo de aplicativo está consumindo mais memória, qual tipo de software, né, o histórico daquele aplicativo na hora de salvar os arquivos, na hora de verificar o que está acontecendo naquele momento, né, como a gente chama de just in time, naquele momento, o que é que está acontecendo no meu computador. A limpeza de disco é um outro recurso que poucas pessoas utilizam, mas ele é muito interessante. Por quê? A limpeza de disco ele vai excluir definitivamente, né, permanentemente, arquivos desnecessários do meu computador. Então, por exemplo, a parte do histórico da internet, né, arquivos cache, né, arquivos que ficam armazenados no meu computador sem muita utilização. Eu posso também conseguir remover os arquivos que estão na lixeira, né, utilizando justamente a ferramenta da limpeza de disco. Tá ok? Bom, vamos para a próxima questão. Questão 9. Programas e arquivos que estejam abertos e em uso no ambiente operacional Windows podem ser acessados pelo painel de controle, que é uma barra horizontal localizada na parte
inferior da tela. Então, vamos lá. Barra horizontal e parte inferior da tela. Isso aqui são características do painel de controle de forma alguma, né? Essa barra horizontal que ele está citando na questão, né, é a barra. Opa, deixa eu apagar aqui. É a barra de tarefas. Essa sim é uma barra horizontal que está localizada na parte inferior da tela. No painel de controle eu consigo fazer outras operações. Eu consigo cadastrar usuários, eu consigo alterar a senha do usuário, eu consigo instalar fontes, eu consigo configurar a minha conexão de rede, eu consigo configurar as opções de internet, certo? Então, isso não faz parte da barra de tarefas, tá ok? Vamos para a nossa última questão do caderno de questões de sistemas operacionais Windows. Linux e Windows Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico. Então veja aí que o tema é justamente isso aqui, ó. O tópico completo da questão é essa palavrinha. São exemplos de sistemas operacionais no núcleo monolítico em que um único processo executa as principais funções. Veja só, tanto o Windows quanto o Linux, eles têm um núcleo do sistema operacional, né? E esse núcleo do sistema operacional é justamente chamado de kernel, né? Ele é o núcleo do meu sistema. A gente precisa entender que o kernel ele é monolítico, ou seja, é um único kernel que faz todo o processamento. Obviamente ele tem dezenas de outras funcionalidades, né? Mas todo o processamento é feito em cima de um único núcleo, que é justamente chamado de kernel. Lembrando, tanto o Windows quanto o Linux tem esse núcleo de processamento. Tá ok? Bom, um abraço e amanhã teremos uma nova aula para vocês, ok? Até mais!